Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: quem achou, diga glória. Quem não achou, diga eba. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Se assenta dando glória ao Senhor. Queridos amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, vemos aqui um texto bastante conhecido, um texto a qual fala sobre o profeta Jonas, a qual o seu nome quer dizer pomba. O texto diz que Jonas era filho de Amitai, e Deus dá uma ordem para o profeta. Deus fala com o profeta, Deus rasga o céu e fala com o profeta e dá uma missão ao profeta. Deus fala com o profeta Jonas e diz a ele: levanta-te. Para Deus falar com o profeta se levantar, é porque ele estava prostrado, estava sentado. E Deus deu uma ordem, e Deus queria falar com o profeta e disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está dizendo, irmão Nelson, para o profeta Jonas, irmãos e irmãs, para Jonas ir para a cidade de Nínive. Nínive era uma potência da época, mais ou menos 120 mil habitantes da época, uma cidade a qual chamava a atenção. E segundo a história nos relata, dizendo que quando eles pegavam o seu adversário e matavam a espada, normalmente eles tiravam a pele do adversário e colocava pendurado nos muros, para quando o adversário, quando o inimigo olhasse no muro e visse a cabeça ou o corpo pendurado, isso era como intimidar o adversário. Jonas sabia disso. Jonas sabia que a cidade de Nínive era uma cidade sanguinária, não brincava a serviço. Mas o texto diz que quem deu uma ordem para Jonas foi o Deus que criou os céus e a terra. Foi o Deus que manda em cima e manda embaixo. Quem deu uma ordem, uma missão para Jonas, a glória, foi o Deus que criou os céus. Foi o Deus que criou a terra e tudo que nela há. E no capítulo 2, no capítulo 1, verso 2, Deus fala para Jonas: olha, a malícia da cidade tem subido até mim. E o texto diz que Jonas se levantou, não para fazer a vontade da Lúcia de Deus. Jonas se levantou não para fazer a vontade do Senhor. Jonas se levantou para ir para Tarse. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. Quem deu uma ordem foi o Criador. Quem deu uma ordem foi aquele Deus que levantou o próprio Jonas para a missão. Mas Jonas ouviu, mas não praticou, não pôs em prática o que Deus queria com ele. O texto diz que, em vez de Jonas ir para Nínive, compra uma passagem em Jope e vai para Tarse. Entra na embarcação, pastor Antônio Marcos. Entra no porão de baixo com Saulo e foi dormir no sono profundo, diz o texto. Em vez de Jonas ir para Nínive, ele foi. Vamos lá, me ajuda. Em vez de Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarse. Porque Deus tem uma chamada com você. Deus
uma chamada comigo. Deus tem uma chamada com a igreja. Deus tem uma chamada com os missionários. Deus tem uma chamada com os pastores. Deus tem uma chamada com os evangelistas. Deus confia em você para uma grande missão. E muitas vezes queremos enganar Deus, mas Deus ninguém engana. Muitas vezes queremos passar, aleluia, queremos enganar o Senhor, queremos perder tempo e enrolar Deus, mas Deus ninguém engana. Se Deus te deu a missão, Deus vai cobrar de você essa missão. Cada um fique na vocação a qual foi chamado. Se Deus te escolheu para fazer uma missão, não adianta você correr, não adianta você fugir. Deus vai te pegar. Olha para duas pessoas e diga: Deus vai te pegar. A missão que Deus nos dá é uma missão sem volta. A missão que Deus nos dá é uma missão sem volta. Para onde fugiremos nós da missão que Deus nos deu? Porque Ele diz assim para alguém, como diz para Jeremias: desde o ventre de sua mãe te escolhi você, aleluia, como profeta para as nações. Eu te chamei, te santifiquei desde o ventre de sua mãe. Tu é meu, você é meu, eu te escolhi. E o nosso governador Saulo foi feliz ao dizer que Deus nos escolheu. A igreja está acomodada porque Deus já nos escolheu e a salvação está garantida. Mas não basta só isso. Deus confiou em nós, Deus confiou em você para uma missão. Queridos amados irmãos, que Jonas, pastora Simone, em vez de ir fazer a ordem de Deus, ele foi para Tarso. Qual é o seu Tarso nessa noite? Qual é o seu Tarso nessa noite? Não responda para mim. O seu Tarso pode ser o seu carro novo, 0 quilômetro, você comprou e esqueceu de fazer a obra de Deus. O seu Tarso pode ser o seu casamento. Depois que você casou, você se acomodou e não quer mais fazer a obra de Deus. Qual é o seu Tarso? O seu Tarso pode ser o seu trabalho. Trabalho dia e noite, não tem tempo para fazer mais a obra de Deus. Qual é o seu Tarso? O seu Tarso pode ser as redes sociais. Passa o dia inteiro, noite e dia, e diz que não tem tempo para ganhar uma alma para Cristo. Qual é o seu Tarso nessa noite? O seu Tarso pode ser sua faculdade, sua escola. Eu não estou dizendo para você não estudar. Eu não estou dizendo para você não trabalhar. Eu sei de uma coisa, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Oh glória, se você não sabe administrar o seu tempo, a culpa não é de Deus, a culpa é de você. Você mergulhou no seu Tarso. Deus chamou você para ir para Nínive, mas você, aleluia, você apostou no seu Tarso. Você investiu no seu Tarso. Que é isso, pastor? Está no texto. O texto diz que Jonas foi para Tobi. É lugar que pega as embarcações. Comprou-se a passagem, investimento. Em que você está investindo? Você investe em tudo menos na obra de Deus. Você investe em tudo menos na missão. Você investe tudo menos, aleluia, na obra missionária. Papai do céu está te vendo. Você no seu Tarso. Esse é o quentinho aqui nessa noite. Elabaixo, Riminácia. Em quem que você está investindo? Quem foi com você, Jonas? Deus falou comigo. E aí? Mandou ir para Nínive. E aí? Eu peguei dinheiro no meu bolso, comprei a passagem e fui para Tarso. Deus tinha um projeto com Jonas, mas Jonas não quis o projeto de Deus que tinha para ele mesmo. Tem muita gente em nosso meio, irmãos. Tem muita gente no nosso meio que é assim: Deus tem um projeto com você, Deus tem obra com você, mas você não está dando valor naquilo que Deus tem na sua vida. O tempo está passando, a ruga vai estar chegando, as dor no corpo está chegando, a velhice está chegando, e você não quer aquilo que Deus planejou para a sua vida. Você investiu no seu Tarso.
seu traço pode ser aquela academia. Eu não sou contra academia, não. Faça mesmo, é bom para o coração, bom para a saúde. Mas você gasta 1, 2, 3, 4 horas na academia e não gasta 1, 2, 3, 4 horas na missão. Aonde é o seu taxe? Você gasta 1 hora, 2 horas fazendo chapinha, fazendo progressiva, mas não gasta 1, 2 horas fazendo missão. Aonde você está? Você está no seu taxe. Em vez de pegar a embarcação e ir para Nínive, você mudou a direção, você mudou o rótulo. Acabou glória, né, irmão? Acabou aleluia, né, irmão? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas papai do céu rasgou o céu para te falar: eu vou requerer o que eu coloquei nas tuas mãos. Eu vou cobrar o que eu coloquei nas tuas mãos. Não adianta você correr. Você pode correr hoje, pode correr amanhã, mas aleluia, eu vou te pegar. Vai, meu tio, eu vou te pegar. Você pode dormir, você pode ir para o porão, você pode se deitar numa rede, você pode achar que está tudo bem, mas no final Deus vai te pegar. Palma para Jesus. Alguém me dá aqui uma água, pelo amor de Deus, uma água, então eu vou morrer de sede. O texto diz, irmãos, que Jonas, que o seu nome quer dizer pomba, comprou a passagem Mania e foi para Tarso. Qual é o seu Tarso? Aonde você tem investido? Porque o maior investimento é no reino de Deus. Vamos lá? O maior investimento é no reino de Deus. Pegou? Vamos lá. O maior investimento é no reino de Deus. Quando você dizima, você está ganhando alma. A igreja está aberta. Quando você oferta, você está investindo em missão, investindo em almas. Quando você dá voto, você investe na obra de Deus. Aonde é o seu Tarso? Você está indo para Nínive ou está indo para Tarso? Pegou, hein? Você prefere investir na Netflix do que na missão? Você prefere investir, aleluia, na Wi-Fi internet do que em missão? Aonde está indo o seu investimento? Nada contra. Só não pode deixar de investir na obra missionária. Deixa eu ver quem está entendendo. Vamos lá, repete comigo. Investir, repete comigo. Investir, vai. Investir na obra missionária. Deixa eu ver quem acredita. Levanta a mão e dá glória com aleluia. Tem um produto que você compra de um pote branco e usa muito na academia. Qual é o nome daquele produto, irmão Linaldo? Você investe e compra para criar força, para pegar peso. Qual é o nome? Como que é o nome? Creatina. Investe nesse remédio, mas não investe na obra missionária. Não tem direito de falar sobre missão. Investe, aleluia, em pornografia, em safadeza, mas não investe na obra missionária. Deus está falando com Jonas. Jonas pode até correr, mas Deus vai te pegar. Só Saulo levantou a mão e deu glória, irmão. Eu vou esperar você dar glória. Olha para duas pessoas, diga: aperta o cinto. Fala, aperta o cinto. Fala, chacoalha, diga, aperta o cinto. Deus está à procura de Jonas. Aonde está o seu investimento? Aonde está o seu investimento? Se não puder dar glória, diga ai, mas disfarça, pelo amor de Deus. Aonde está o seu investimento? O texto diz que Deus manda. Olha no texto. Deus manda um grande vento. Deus mandou o quê? Quem mandou o vento? Foi o diabo. Quem mandou o vento? Quem mandou o vento? Deus mandou o vento. Porque tem vento que não é o diabo que manda. Tem vento, quem manda é Deus. Vou repetir. Tem vento que não é o diabo que manda. Tem
tem vento que quem manda é Deus. Você pode subir monte, você pode descer monte, você pode jejuar, você pode dizimar, você pode ofertar. Oh glória! O vento só vai cessar quando você entender que tem que fazer a vontade de Deus. Oh glória! Eu vou repetir para você dar um brado de glória. O vento só vai cessar quando você entender a vontade de Deus. Tem pessoas que enquanto não obedecer a vontade de Deus, vai lutar para comprar uma casa e nunca vai comprar, vai morrer e não vai conquistar. Tem pessoas que nunca vai ser feliz no relacionamento. Por quê? Porque nunca faz a vontade de Deus. Tem pessoas que nunca vai crescer, guerreia, luta, trabalha de noite, mas nunca vai ser feliz, porque nunca faz a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não quer. Por quê? Porque você é um desobediente. Pastor, qual é o meu problema? O problema é que você é uma bênção, fala 50 línguas estranhas, mas você não respeita ninguém, você não obedece ninguém. E aí, o vento vai continuar a soprar. Está no texto. Deus mandou o vento e houve uma tempestade aonde? No mar. O texto diz que o barco estava quase quebrando. Os marinheiros estavam desesperados por causa da desobediência de um homem. Todo mundo estava sofrendo. Tem gente, aleluia, que está sofrendo por causa da sua desobediência. Você não acordou para a vida ainda. Tem gente sofrendo, crianças sofrendo, relacionamento em dia mais porque da desobediência. Enquanto você não entender que tem que obedecer o chamado, você não vai ser feliz, você não vai ser próspero, Deus não vai abrir porta, o vento vai continuar a soprar. Vou esperar você dar um glória, vai, irmão. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Quem está entendendo, diga glória. Quem está gostando, diga amém. Quem não estiver gostando, está do mesmo jeito. O texto desse ficaram desesperados. E aonde estava o profeta? Aonde estava o que dizia homem de Deus? Aonde estava o que dizia que recebeu a unção de profeta? Estava dormindo. Estava onde? Estavam dormindo. Belezinha está dormindo. Enquanto o culto está rolando, que Belezinha está dormindo. O culto de domingo, que é o culto da família, o Belezinha está dormindo. Aí depois quer exortar a igreja, depois quer bater na igreja, porque bater todo mundo gosta. Até o mais bobo pode bater, mas apanhar ninguém gosta. Alexandre já descobriu que ele não gosta de apanhar. Eu pego o chinelo, tá mandando bater nele. Aí ele fala, desculpa. Mas ele é apaixonado de pegar a varinha e bater na cachorra. Ele, pá. Porque ele entendeu que bater é melhor. Onde está o profeta? Aonde estão os profetas? Aí a nossa missionária foi muito feliz nessa noite, que a igreja está muito mal acostumada com o movimento pentecostal. Eu não sou contra o pentecostalismo, eu sou pentecostal de carteirinha. Mas não adianta, irmãos, eu pular e não fazer missão. Não adianta, meus irmãos, eu ficar falando 50 línguas estranhas na igreja e não entender que eu recebi poder aqui para buscar as almas lá fora. Não adianta, mocidade, irmão, a igreja do Senhor, eu cheguei aqui, receba. Receber o quê? Para quê? Para aparecer na mídia? Para dizer que você é cheio do poder? Eu disse para minha esposa, nós temos que amadurecer, porque a igreja, a Demec, tem que amadurecer.
Já fomos o tempo de ser meninos. E quando eu era menino, fazia coisas de meninos. Gritar é muito bom, fazer barulho é muito bom, cair no culto é muito bom, correr é muito bom. Mas temos que fazer coisas de homem, amadurecer. As almas estão aí fora. É uma luta para fazer um culto evangelístico. É uma luta para ir para o campo missionário. Porque ninguém quer largar o seu conforto igual Jonas. Todos querem ir para o porão dormir. E enquanto estamos aqui, as almas estão perecendo, almas estão morrendo. Aí chegamos aqui no culto com aquela mão lavada e falamos sobre missão. Missão está no coração de Deus e precisa também estar em nossos corações, não só na fala, mas em atitude. Palma para Jesus. Cadê o profeta? O profeta está no porão dormindo. O chicote estalando e o profeta estava onde? Estava onde? Está no texto. A obra rolando e o profeta. O ensaio rolando e a profetisa. O culto enrolando. Deus deu uma missão para o profeta Jonas. Deus deu uma missão para você. Só salve deu glória, vou repetir. Deus deu uma missão para você. Vou repetir, só o Nelson na sua cabeça. Deus deu uma missão para você. A pergunta é: qual é a sua missão? Encontraram Jonas dormindo. E alguém perguntou, fez uma pergunta: por que lançaram sorte? E a sorte caiu sobre Jonas. Porque nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Uma hora bonitinha, Deus vai te pegar. Depois que eu me envolvi com a obra, eu não tenho para onde eu correr mais. Aquele que põe a mão no arado e recua, aquele que põe a mão no arado e recua, irmãos, Deus não tem presença em sua alma. Não tem salvação. Aquele que mergulhou, aquele que Deus chamou e se envolveu, vai para onde? Não tem mais volta. Você vai correr para onde? Você vai para onde? Você pode tentar preencher o seu vazio com algumas coisas dessa vida, mas no fundo, você nunca vai ser feliz. Pergunta: por quê, pastor? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Tem gente que está sentada numa mesa, mora num barraquinho de madeira, mas quando você está numa cadeirinha, tem o seu café e leite, come seu pedaço de pão e é feliz. Por quê? Porque faz a vontade de Deus. Olhe para duas pessoas e diga: faça a vontade de Deus. Eu vou esperar você dizer de novo: faça a vontade de Deus. Deixa eu ver quem quer fazer aqui a vontade de Deus nessa noite. Então lhe disseram: declara-lhes tu agora, por que razão sobreveio este mal? Por que veio este mal? Quem estava perguntando para Jonas, irmão Nelson, foi os idólatras, os que adoravam a irmã Bia, outros deuses, Laís. Porque aqui é um mover espiritual, está aqui no texto. Quem mandou? Foi Deus. Aqui era um mover espiritual. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que você vai guerrear fisicamente, mas tem coisa que tem que guerrear espiritualmente falando. Tem coisa que não vai porque é espiritual. Só entende as coisas do espiritual quem é espiritual. Homem carnal, pessoas normal, não entende nada do espírito. Não adianta alguém não entender a sua vida, não entende. Tem alguém que nunca entendeu o seu chamado.
Não entendem, tenta entender e não entendem. Te chama de vagabundo. Quantos nomes de vagabundo eu levei? Até mesmo dos meus parentes. Para dormir até 10 da manhã, vagabundo. Não entendia o chamado, mas não via a madrugada toda orando nos montes para se encher, para ganhar almas ao reino do céu. Olha aí o fruto aí, olha o fruto aí. Mas isso foi lícito, levar esses nomes para quê? Porque isso me deu motivação para me guerrear e vencer, porque era algo espiritual. Deus vai te dar vitória também, não desista. A obra de Deus, deixa quem quiser falar, mas a obra é de Deus. Palma para Jesus. Embarcação. Tem muita gente, irmã Lúcia, presbítero João, pastor Bruno, que tem levado prejuízo por não entender a voz de Deus. Para conquistar é uma luta, para ganhar é uma luta, mas para perder é rápido. Eu prefiro ficar em Jerusalém. Eu prefiro ficar debaixo da nuvem. Deus está dizendo para alguém nessa noite: fique em Jerusalém, fique debaixo da nuvem, porque Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Segura na mão dele com todo respeito, segura, dê uma rajada de glória, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Mas aonde é? Obedeça a voz de Deus. Jonas falou: eu sou hebreu, tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que está agitado, e fez a terra seca. Então os homens se preocuparam. Pois sabiam os homens que fugiam diante do Senhor. Jonas levou a repreensão. Jonas levou a repreensão dos ímpios. Que vergonha. Alguém chamar a atenção, alguém que adora Baal, chamar a sua atenção, porque o lugar que você está não foi onde que Deus te colocou. E a pessoa diz: mas tu não é crente, tu não é um missionário, tu não é uma missionária, tu não é um pastor. O que você está fazendo aqui? Aí Jonas responde. Jonas responde assim no verso 12: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vai se aquietar. Jonas tinha, aleluia, Jonas tinha uma convicção que se jogasse ele, aleluia, no mar, estou encerrando, se jogasse ele no mar, o mar se aquietaria, o mar ia se ficar quieto. O texto diz, aleluia, que pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Na hora que ele caiu, tudo voltou normal. O texto diz que os marinheiros e que estavam na embarcação levantaram, aleluia, um sacrifício ao Deus de Israel e fizeram um voto para Deus. Se eles adoravam um Deus que tinha boca e não falava, que tinha olho e não via, a partir daquele momento eles serviam ao Deus Todo-Poderoso. Mas Jonas, por causa da sua desobediência, foi para dentro do mar, no oceano. O texto diz que Deus fala com um peixe grande. Está no texto, já estou encerrando. Deus fala com um peixe grande, irmã Viviane. Sabe o que é interessante? Que o peixe grande ouviu a voz de Deus, mas Jonas, que era profeta, não ouviu a voz de Deus. Eu vou repetir porque só o irmão deu glória. O peixe deu ouvido a voz de Deus, e Jonas não deu. Ele ouviu, mas não obedeceu.
O texto diz que o peixe engoliu Jonas. Ficou 3 noites, 3 dias dentro do ventre de um peixe. E lá Jonas despertou e falou. Está no texto, capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe. Ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ou seja, Jonas estava gritando dentro do ventre do peixe. Agora me pergunta aqui uma coisa, você é inteligente, quem ouvia Jonas gritar? Ninguém. Você pode gritar quando você quiser, bonitinha, a conta vai chegar. Quantas pessoas estão gritando na cama de um leito do hospital por causa da desobediência? Cá gritando, ninguém ouve. Quantas pessoas enterrou alguém por causa da sua desobediência? Gritou no pé do caixão e ninguém pode fazer nada. Quantas pessoas estão atrasadas porque elas não obedeceram à voz de Deus? Quantos estão na Cracolândia porque não obedeceram à voz de Deus? Quantos estão morando debaixo da ponte uma hora dessa? Eram advogados, doutor, pregador, pastor, missionário, e hoje estão na falência, na sarjeta, porque não ouviram e não obedeceram à voz de Deus. Eu vou esperar você levantar a mão e dar um brado de glória. Olhe para 2 pessoas e diga: obedeça à voz de Deus. Não, chacoalha e diga: obedeça à voz de Deus. Eu estou debaixo de uma unção nessa noite, e Deus está falando para alguém que está na live, na igreja, na minha retaguarda, na frente: obedeça à voz de Deus. A minha avó um dia me disse isso. A minha falecida avó, que uma certa vez ela estava costurando. Ela tinha um dinheiro para comprar 2 cartilhas. Antigamente era cartilha, hoje é livro, para suas filhas. E uma voz disse para ela assim: não compre a cartilha, compre uma bolsa, um zíper. Compre um plástico, a forma do plástico. Compre um zíper e faça uma bolsa. Coloque a Bíblia, a harpa dentro da bolsa, porque vou te mostrar um lugar para tu ir. Ela chutou isso uma vez. Na segunda vez ela chutou novamente. Passou alguns dias, ela passou, ouviu novamente a voz: não compre a cartilha, pega o dinheiro. E sua voz dizendo para ela, Deus falando com ela: compra o plástico. Ela falou o nome do plástico, eu não me lembro o nome do plástico. E um zíper, faça uma bolsa com a alça, coloque a harpa e a Bíblia dentro da bolsa, porque eu vou te mostrar um lugar para tu ir. Pela 3ª vez, ela com o dinheiro da cartilha, e ela não obedeceu à voz de Deus. Passou alguns anos, ela em cima de um leito sem andar, e ela contando esse testemunho para mim, e disse: oh meu Deus, como eu me arrependo, porque eu poderia ter ouvido a voz de Deus. Eu estou aqui em cima hoje, dependendo dos outros para comer, para fazer as minhas necessidades. E quando ela falava isso para mim, as lágrimas desciam pelo rosto. O que eu quero dizer aqui nessa noite com esse testemunho: obedeça a voz de Deus, obedeça o chamado de Deus. Deus conta com você para essa grande obra missionária. Eu vi aqui o cooperador Saulo clamando e pedindo socorro, porque ele está vivo, dizendo: igreja, isso é a voz do avivalista. Iremos acordar, vamos ajudar os nossos líderes. Ele só faltou dizer: pelo amor de Deus, voltemos ao primeiro
Eu vou esperar você dar glória a Deus, aleluia. A igreja precisa despertar. É tempo de avivamento. Só quem quer avivamento, levanta a mão para dar um brado de glória. Eu vou esperar você adorar. Para me encerrar, porque eu tenho mais 1 hora de mensagem aqui. E alguém disse que a Demec não tem Bíblia. Não tem Bíblia para quem não vem, mas para quem vem ouve Bíblia. Quem quer Bíblia, quem entende, quem comeu Bíblia, levanta a mão e dá glória. Isso aqui é Bíblia, irmão. Come Bíblia em nome de Jesus. Para resumir aqui o texto, Deus fala novamente com o peixe, porque Jonas tem um tete-a-tete com Deus lá no ventre. Vai ter pessoas aqui no nosso meio que Deus vai levar para dar uma passeada. Vai levar para dar uma passeada. Deus vai levar alguém para dar uma passeada. E lá você vai confessar o que você fez. Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Lá você vai fazer um voto com Deus. Lá nesse passeio, assim como Deus pegou Jonas e levou ele para passear 3 noites e 3 dias, Deus também vai pegar alguém para dar uma passeada. E lá você vai falar com Deus dizendo: Deus, aonde o Senhor me mandar eu vou. Porque quando a pessoa está no presídio, a pessoa faz 1000 votos. Quando eu sair daqui, virar um missionário. Sai daqui, eu vou virar um pastor. Aí quando sai, esquece da promessa do voto. Quando a pessoa está lá na intubação, presta a morrer, a pessoa faz 1000 votos. Quando a pessoa está com câncer, ou está com enfermidade, a pessoa lembra até de batizar. Mas quando passa a maré, esquece da promessa do voto. Mas Deus vai levar alguém para dar uma passeadinha, porque Deus te chamou, investiu muito em você e não aceita perder a sua alma. A promessa vai se cumprir, queira você ou não. Palma para Jesus. Para me encerrar, o peixe vomita Jonas na terra seca. Jonas passa quase 3 dias andando a pé, porque ele poderia ir de embarcação, porque toda desobediência tem uma consequência. Pegou? Vou repetir: toda desobediência em qualquer área existe uma consequência. Tem coisa que nós colhemos por causa da nossa desobediência, por não ouvir pai, por não ouvir mãe, por não ouvir a esposa, por não ouvir os amigos. Aí nós quebramos a cara e colhemos os frutos da desobediência. Jonas passa 3 dias andando até chegar a Nínive. Entrou em Nínive, proclama contra ela, prega contra ela. Deus vai arruinar. Está no texto, capítulo 3. Capítulo 3. Aleluia. Verso de número 4. Aí Jonas fala assim: Nínive será subvertida. A palavra subvertida quer dizer, vai anular Nínive. Nínive vai se acabar. Já era, vai sumir no mapa. Oh glória, já era Nínive. Aí o que o rei faz? O que os incrédulos faz? Se arrepende, tira sua roupa, veste um saco, como símbolo de humilhação, rapa a cabeça. Até os animais enjoaram. Deus muda de ideia, perdoa os pecados de Nínive. E Jonas fica bravo, bravinho, porque Jonas queria que a palavra dele se cumprisse e Deus acabasse com Nínive. Aí Deus falou para Jonas, para encerrar: eu te entendo, Jonas, você está com um sentimento estranho. Aí Deus, de propósito, fez crescer uma planta chamada abobor. Me ajuda aqui. Abô, minha língua é terrível, irmão. Vamos lá. Abô, achei. Aboboreira. Essa planta fez uma sombra para Jonas. Aí Jonas riu. Jonas gostou. Porque tem obreiro que é assim, só gosta de estar debaixo da sombra. Tem nome de evangelista, mas não evangeliza. Tem nome de pastor, mas não pastoreia. Tem nome de diácono, mas não serve. Tem nome de pregador, mas não prega. Tem nome de pastora, mas não pastoreia. Tem o nome de cantora, mas não canta. Está debaixo da sombra. Difícil dar glória a Deus agora, né, irmão?
Quando tu recebe chato, tu até pula, né? Aí Deus mandou um bicho. Deus mandou o quê? Deus mandou um bicho. Deus mandou o quê? Está aqui no texto, está aqui na Bíblia. Verso 7, capítulo 4. Mas Deus enviou um bicho. Está aí no texto aí. Eu vou mandar um bicho. Cuidado que Deus manda bicho de vez em quando, hein? Está aqui no texto, capítulo 4, verso 7. Mas Deus enviou o bicho. Para que mandou o bicho? No dia seguinte, ao subir a alva, a qual feriu a planta, a boboreira, e a planta secou. Tem algum azar em nossa vida que Deus manda um bicho para você sair da zona de conforto. Tem algum azar em nossa vida que Deus manda um bicho para você, despertar. Tu está dormindo demais, tu está muito debaixo da sombra. Aí Deus manda um bicho para tu voltar a orar de madrugada, voltar a ir para o monte. Aí Deus manda bicho. Deus só vai matar o bicho depois que você despertar, Jonas. Tu está bem, né, Jonas? Lá debaixo da sombra, né? Parece que está tudo bem. Você engana o seu pastor, você engana os seus amigos, mas no fundo, as lágrimas descem pelo rosto e não está nada bem. Até quando tu vai viver de aparência, hein? Até quando você vai viver que está disfarçar que está tudo bem, mas não está nada bem? Bem é quando você bailava no poder de Deus. Bem é quando você sentia a graça e a glória de Deus. Bem é quando você se separava do mundo para servir a Deus. Palma para Jesus. Eu vou encerrar. Aí Jonas foi reclamar com Deus. Jonas, a sombra da tão boa. Aí foi reclamar. Aí Deus pegou Jonas. Quer dizer que se tu teve misericórdia da planta, mas não teve misericórdia de 120 mil homens que se arrependeram. É engraçado, né, Jonas? Só pensou no seu umbigo, né, Jonas? Só pensou no seu conforto, né, Jonas? Quando você está na frente do seu trabalho, você aposta, compartilha e ajuda. Quando tu não está na frente, tu não quer nem saber, né, Jonas? Quando tu está na frente, você é correria, né, Jonas? Mas quando o seu irmãozinho está no lado, tu não vai nem querendo vir para o culto, né, Jonas? Jonas, Deus vai te pegar, viu, Jonas? Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Se põe de pé e palma para Jesus. Quem gostou da palavra, diga amém. Quem não gostou, coma do mesmo jeito. A palavra foi de Deus.